Só estou ouvindo. Olá, Maranata, galera de Lenço! Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para esse programa. Agora o 8º dessa série História Contando História. Que bom que você está aqui. Que bom que você está ouvindo histórias maravilhosas que fizeram o Clube de Desbravadores que nós temos aqui no Brasil. E tanta história maravilhosa, tanta história bonita. Agora há pouco eu estive com a nossa equipe da História Contando História e nós falamos um pouco sobre camisa. Você gosta de camisas? Hoje eu vi uma camisa top demais com o pastor Léo, a camisa do TLT, e uma camisa fantástica. E nós fizemos a camisa também da História Contando História. E o pastor, ele falou sobre alguns personagens, e os personagens foram os discípulos. Os discípulos, eles vestiram a camisa do Evangelho. Mas nós não devemos apenas vestir a camisa do Evangelho. Nós não podemos apenas vestir a camisa da missão. Nós não podemos apenas vestir a camisa dos desbravadores. Nós precisamos suar essa camisa. Nós precisamos surrar essa família, essa camisa. E que bom que você está aqui para aprender um pouco mais, para ouvir história. E nós temos hoje o pastor Léo Ranzolin. Você que está assistindo a gente no YouTube, você já se inscreveu no canal, já deu aquele like, aquela curtidinha, curte aí, por favor. E compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse material fantástico. E eu gostaria de convidar você agora, nesse momento, para uma oração. Vamos orar. Bondoso, querido Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor, nosso mestre, o nosso guia. Que possamos, através do Teu exemplo, motivar outras pessoas para a missão. E que possamos, ó Deus, dedicar a nossa vida, os nossos talentos, para a honra e glória desse Deus poderoso. Muito obrigado, ó Pai, por ter permitido a criação deste maravilhoso ministério, que é o Clube de Desbravadores. E nesta data nós comemoramos 70 anos de criação. Louvado seja Deus, porque várias almas são resgatadas por conta desse ministério. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue iluminando nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você veio. Eu queria mandar abraço aqui, deixa eu ver, Ivan Palácios, um grande abraço para Ivan. Sérgio Rigoli, um grande incentivador, muito obrigado por toda a sua dedicação a esse ministério, Sérgio. Bruna Reis, está dando aí um joinha. Ó, já curtiu, Bruna? Joinha aí para você também, um abraço. Samuel Tio Sam, muito bem, parabéns, Samuel. Muito obrigado aí por sua participação. Se você quer ouvir o seu nome também, o nome do seu clube, coloque aí nos comentários. Coloca os comentários aí que nós estaremos mandando um abraço para você, beleza? Nós temos nosso Insta. O nosso Insta é o seguinte, é @história_contando_história, ok? Você vai lá, curte a nossa foto, a última foto que nós postamos, curte a nossa foto, marca mais 3 pessoas. Beleza? Curte a nossa foto, marca mais 3 pessoas. E aí você vai estar ganhando uma camisa comemorativa dos 70 anos do Clube Desbravadores, oferecida pelo Crisan. Beleza? Então, você vai participar desse sorteio. Vai lá, curte a nossa foto, comenta, 3 amigos, coloca 3 amigos e aí você vai estar participando desse sorteio dessa camisa maravilhosa. Daqui a pouco nós vamos mostrar então essa camisa. E nós temos então o nosso querido pastor Léo, uma simpatia. Boa noite, pastor.
Tudo na paz, pastor? Que bom, que Deus continue abençoando o seu ministério, pastor. Gostaria de mandar um grande abraço aí, um abraço para Samara, um abraço para o Clevert Vidal, Diego Rocha, tá direto lá da Filadélfia nos ouvindo, pastor. A Kika é líder de aventureira, mas gosta muito do programa História Contando História. José Moab deseja aí um feliz sábado para todos. Um grande abraço. Nós perdemos aqui o áudio com o pastor Léo, estamos reconectando aí com ele. Um grande abraço, Thailson Lima está com a gente também, Iraci, Adriana dos Santos, um grande abraço. Então você pode participar do sorteio de uma camisa. Siga nosso perfil lá no Instagram, é @história_contando_história. Curte a nossa foto, compartilha com mais 3 pessoas, que você vai estar... Muito bem, então retornamos aí com a História Contando História. Que Deus abençoe a todos. Desculpa aí por esse inconveniente, né, por essa situação, mas nós estamos de volta. Nós estamos de volta aí com a nossa série História Contando História. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus esteja habitando no coração de todos. Pastor Léo, aqui estou satisfação, novamente. Meu querido. Seja bem-vindo à História Contando História. Alô, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor Léo foi um grande motivador do Clube Desbravadores, não só no Brasil, não só nas Américas, mas no mundo inteiro. Né? Que Deus continue te iluminando, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. É um prazer contar a história do Senhor aqui na série História Contando História. Meu querido pastor Léo, nos fale um pouquinho, meu amigo, como iniciou essa questão do Clube Desbravadores, como que o senhor conheceu, fala para a gente um pouquinho como tudo começou aí na vida do senhor, o Clube Desbravadores. Muito bem, é um grande prazer estar com todos vocês nesta noite, e especialmente dizer que é uma alegria ter sido um dos primeiros líderes mundiais dos desbravadores. Na realidade, o primeiro foi o pastor Skinner, depois o pastor Hancock. Eu tive o privilégio de ser o terceiro líder mundial dos Clubes Desbravadores, que, como vocês sabem, foi oficialmente inaugurado, dedicado, oficializado pela igreja em 1950. Pastor Hancock, meu chefe, pastor Skinner, eles se iniciaram ali na Califórnia, esse clube maravilhoso. Então, com isso, nós temos agora esse clube que temos... Eu conversei hoje, tive o privilégio de conversar hoje com o pastor Gary Blanchard, que é o diretor mundial da igreja. Ele me encostou que estamos chegando perto de 2 milhões. Provavelmente, agora, daqui a um ano mais, temos mais de 2 milhões de desbravadores em todo o mundo. Então, o que acontece comigo é o seguinte: eu comecei meu ministério em Maringá em 1955, depois de trabalhar um ano, fui para os Estados Unidos estudar. Voltei ao Brasil em 1965. E como vocês sabem, o primeiro clube no Brasil foi ali com o pastor Wilson Sarley. Eu creio que foi em 1961, não é verdade? Vocês conhecem muito bem. O pastor Cláudio Bells também. Muito bem, pastor. Está escutando? O pastor Cláudio Bells também teve uma função muito grande. Pastor, enquanto nós estamos aí na resolução aí dessa questão do áudio, me fala um pouquinho aí, o senhor foi pastor da União Central, aliás, da União Sul Brasileira. Sim, eu fui departamento... Quando eu voltei para o Brasil, em 1965, eu fui chamado para ser departamental dos jovens de temperança na Associação Paraná Santa Catarina. Ali eu fiquei de 1965, 6 até 1967, quando me chamaram para servir na União Sul Brasileira. Como vocês sabem, naquela época já existia um clube ali em Curitiba, que era o Clube Iguaçu, que mais tarde tomou o nome de Léo Ranzolin. Foi um clube maravilhoso, que hoje tem mais de 100 participantes. Então, eu queria iniciar o Clube de Desbravadores não somente ali no Paraná, mas em todo o sul do Brasil. Então, eu chamei um estudante missionário dos Estados Unidos, chamava Wayne Hicks.
Inclusive, eu tive o privilégio de falar com ele ontem. Ele foi um dos líderes bravadores que mais permaneceu numa associação, eu creio que mais de 34 anos, na associação de Upper Columbia Conference. Então, ele foi designado a trabalhar comigo assim, em todas as associações de missões da União Sul Brasileira. Resultado, ele ficou um mês em São Paulo, um mês no Rio Grande do Sul, fizemos semana de orações, incentivando o início de Clube Bravadores, que já tinha começado em 1961. Como vocês sabem, o pastor Youngberg veio ao Brasil e o pastor Salli pediu que ele viesse. O pastor Wilson Salli foi um dos primeiros clubes e, naturalmente, depois, em 1962, o Clube Iguaçu. Bom, como resultado dessa visita desse estudante missionário, cresceu muito o clube em todo o Brasil. Aí, em 1970, eu fui convidado para servir na Igreja Mundial. E quero dizer também que o pastor Hancock esteve nos visitando. Eu fui tradutor para ele deu um curso de liderança. E eu creio que uma coisa que incentivou muito os jovens, incentivou muito o Clube de Bravadores e também o JAs, que nós chamávamos naquele tempo de MV, foram esses cursos de liderança. Liderança dos jovens, curso de liderança dos bravadores. Eu tive o privilégio, depois de ir para a Associação Geral, em 1970, de espalhar esse plano em todo o mundo. Eu fiquei assim um pouco triste, um pouco, vamos dizer, decepcionado, porque estava mais radicado nos Estados Unidos. Eram poucos os clubes no mundo inteiro. E eu creio que foi justamente em 1975, 74, quando nós celebramos 25 anos do Clube dos Bravadores, aí que realmente esta festa, esta festividade, esse aniversário dos 25 anos, eu creio que foi o que levou o clube, então, a se espalhar por todo o mundo. E vocês sabem muito bem agora o que aconteceu e o resultado de todo esse trabalho que foi feito pelo Wayne Hicks, pelo pastor Youngberg, pelo pastor Salem, e depois, atualmente, o pastor Cláudio Bells, o pastor José Maria. E eu trabalhei, então, por 10 anos com esse departamento e depois, naturalmente, fui eleito como diretor de jovens. Nós tivemos também o primeiro Campori da América do Sul, aí no Iguaçu. Eu não sei se vocês estão me ouvindo claramente. Sim, sim. Naquela ocasião, o pastor Mike Stevens e eu, ele era o diretor, agora mundial dos bravadores, e eu assumi o departamento como diretor, substituindo o pastor Hancock. Tanto o pastor Hancock como eu fomos os primeiros a sermos líderes dos bravadores e também líder dos jovens. Então, isso foi para mim um grande privilégio. E aí, então, foi nesse Campori ali em Iguaçu que nós tivemos o privilégio de participar. Uma das coisas que os jovens nunca esquecem, que o pastor Mike Stevens e eu chegamos de helicóptero. E foi uma festa maravilhosa. Temos um lindo batismo também, de, eu creio, mais de 90 pessoas. E como resultado, então, nós podemos ver como que cresceu o Clube de Bravadores, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Não sei se vocês têm alguma pergunta a mais para fazer. Eu estou aqui às ordens para responder. Ótimo, pastor. Nós temos, daqui a pouco nós vamos passar umas fotos, um slide que nós temos, né? Mas nessa época de transição, nessa época do primeiro Campuri da divisão sul-americana, fala para a gente um pouquinho quais foram os grandes desafios enfrentados para se ter um Campuri de ordem de divisão sul-americana, né? E quais foram os motivos que foram feitos para escolher o local do Campuri e quais foram os maiores desafios da época para se ter esse Campuri, pastor? Naturalmente, vocês sabem muito bem que não é fácil organizar um Campuri. O pastor Cláudio Bells, que foi naturalmente o líder naquela ocasião, ele teve que trabalhar com muito entusiasmo, com muito afinco, para não somente convidar todos os outros dos bravadores e líderes da América do Sul, porque foi realmente o primeiro, né? É por isso, então, que ele convidou o pastor Mike Stevens e a mim para que estivéssemos lá. O grande desafio que você sabe, por exemplo, é a comunicação, o transporte, né? Muitos dos nossos irmãos ali, é um lugar, o nosso país é um país muito grande, um dos maiores países do mundo. Então, de trazer esses nossos irmãos, eu me lembro, por exemplo, em 1970, quando fizemos o segundo congresso do Sul-Americano. O primeiro foi no Quitandinha, em 1956, e o segundo foi em 70, ali em Curitiba.
E foi, então, depois desse congresso em Curitiba, que eu fui para os Estados Unidos como diretor mundial dos bravadores. E vocês podem notar que mesmo naquela época, os jovens, alguns vieram de bicicleta, outros tiveram problemas sérios para chegar. Então, não é fácil. E tiveram que trabalhar juntando dinheiro, fazendo campanhas. E assim foi também em 1983, mas graças a Deus que ali houve uma... Eu tenho a impressão que foram o quê? 3, 4 mil desbravadores que vieram para assistir esse Campori. E como resultado, esse primeiro, tudo se expandiu mais tarde. Depois, o pastor José Maria teve um em Ponta Grossa. Depois, o pastor Ayrton Keller teve um também de novo ali em Iguaçu. Eu tive presente naquele também. E assim, um atrás do outro. Eu tenho comigo aqui também um que foi feito em 1985, que vocês podem ver, que foi lá o primeiro, um dos primeiros camporis realizados aqui na divisão norte-americana, no Colorado. Então, tudo isso traz entusiasmo, porque vocês sabem que agora, Oshkosh, que é feito quase 4, 5 anos, então vem jovens de todo mundo. Eu creio que tudo isso tem sido a motivação dos jovens verem como que está crescendo o clube. Então, eles querem participar e fazer parte desse grande movimento mundial. Então, eu creio que a base de tudo isso foi, em primeiro lugar, a liderança, em preparando cursos de liderança. Eu tive o privilégio, em 77, quando eu voltei ao Brasil, por minha primeira viagem à América do Sul. O pastor Hancock disse assim, pastor Léo, eu disse a ele, pastor Hancock, eu quero ir visitar a minha divisão. Ah, não, Léo, você primeiro vai conhecer o mundo, depois você vai à divisão sul-americana. Então, em 1977, com a graça de Deus, eu tive o privilégio de viajar com o pastor Mário Veloso por toda a divisão sul-americana. Foi algo simplesmente maravilhoso. E aí eu pude constatar realmente o crescimento. E nós realizamos cursos de liderança praticamente em todos os lugares. Eu me lembro que fizemos em Itapema. E ali, então, vieram todos os jovens, vieram todos os líderes. Então, tudo isso tem sido o principal, a motivação, preparação de líderes, que é mais difícil conseguir líderes para dirigir o Clube de Lavadores. Por exemplo, em 1973, eu passei 2 meses com o pastor Desmond Hills na divisão transafricana. Então, em cada união, nós realizamos, durante o dia, um curso de liderança de desbravadores. À noite, eu dirigia uma semana de oração e, no fim de semana, era um congresso, ou um Campori, ou uma Pathfinder Fair, uma feira dos desbravadores. E como resultado, nós podemos ver hoje o que está acontecendo no mundo inteiro, na verdade. Eu posso mencionar, quem sabe, algum desses slides aí que você queria que eu explicasse. Estamos aqui às ordens. Vocês estão me escutando? Alô? Vocês estão escutando? Eu não estou escutando vocês. Sim, pastor, estamos te escutando. Oh, ok. Vocês têm alguns slides que eu queria fazer alguns comentários, e parece que vocês queriam que eu mencionasse também este Campori, e também o acampamento que nós temos aí na Nova Guiné, com meu nome, etc., né? Então, estou às ordens. Pastor, tem uma pergunta aqui. O Clevert Vidal, ele pergunta o seguinte: qual foi a contribuição do pastor Wilson Sarli para os desbravadores no Brasil? Bom, ele foi atualmente um dos primeiros a realizar o Clube de Desbravadores de nossa terra. Ele soube que o pastor John Youngberg, que era um americano, estava vindo, pediu que ele viesse. Então, juntos eles trabalharam e ele foi realmente quem começou os primeiros Clubes de Desbravadores em nosso país. E também nós sabemos que o pastor Cláudio Bell teve uma influência muito grande, começando ali também lá no Rio de Janeiro. Então, esses foram praticamente os pioneiros da nossa obra aí no Brasil para iniciar. E eu diria, então, também esse estudante missionário que veio, Wayne Hicks, que ajudou muito a incentivar em nossa união o Clube dos Desbravadores, que atualmente agora faz parte de todo o nosso país e todo o mundo, né?
Muito bem. Pastor, o Clever Vidal, ele pergunta o seguinte: qual é a opinião do senhor, qual é a sua opinião com relação ao caminho dos clubes desbravadores do século XXI? Como é que é? Qual é a pergunta? Eu não entendi. O Clever Vidal pergunta o seguinte: qual é o caminho do Clube Desbravadores do século XXI? Né, nós passamos por vários desafios, né, desde a criação do Clube Desbravadores até o momento. E de agora em diante, o que o senhor acha? Qual vai ser a transformação? Qual vai ser o caminho que o Clube Desbravadores vai percorrer, vai seguir de agora em diante? Olha, meu contato com os líderes, e como vocês sabem, eu tive o privilégio de escrever agora a história, todo o departamento de jovens está na Enciclopédia Adventista, e nós temos aqui também agora um museu. Eu sou presidente desta organização, esse museu que nós queremos colocar ali em Battle Creek, no estado de Michigan. Então, tudo isso é algo que vai incentivar, porque as pessoas irão ver realmente a necessidade que está acontecendo. Estão vendo um programa de som, não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo bem, por acaso? Sim, estamos ouvindo, pastor. Então, quando você vai ao museu, você contempla a história do país, a história do Clube dos Desbravadores, a história dos jovens, que começou naturalmente muitos anos atrás. Então, tudo isso agora influencia o jovem e, naturalmente, a preparação do líder. O mais importante é a preparação do líder. Foi por isso, quando eu comecei como diretor de jovens, em 80, 85, eu chamei o pastor Norman Mireg, que era um dos líderes da América, lá na Flórida, e depois nos Estados Unidos. Então, isso muito incentivou. E outra coisa importante é servir. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm esse plano, por exemplo, durante uma fase do ano, de os jovens saírem para distribuir alimentos e participarem de atividades missionárias. Inclusive, eu tenho visto aqui clubes que fazem conferências. Então, isso, na minha opinião, é algo que vai ajudar muito a incentivar, formar líderes, preparar esses jovens espiritualmente para poderem mais tarde dedicar. Porque logo em seguida nós vamos ter que formar outros líderes. Então tem que haver uma preparação muito grande de preparar líderes para continuar, para que não haja um problema que esses clubes possam perder o seu entusiasmo e perder aquilo que já tinham iniciado há muitos anos atrás. Uma vez eu encontrei uma senhora assim, que estava numa igreja, eu disse: minha senhora, por que a senhora não participa como líder do Clube dos Desbravadores? Por que não participa com jovens? Ninguém me pediu, ninguém me perguntou. Então, vocês têm que estar constantemente cativando, encontrando novos líderes. Existem pessoas ali nas igrejas, jovens, irmãos, que têm um amor pela juventude, que têm amor pelos juvenis, porque vocês sabem que nós batizamos mais pessoas na Igreja Adventista do Sétimo Dia aos 12 anos de idade. Depois 13, depois 14, e aí então vai diminuindo. Quando eles chegam na fase de adolescência, já é muito mais difícil. Então, o clube tem sido um elemento, assim vamos dizer, sine qua non, sem o qual nós não vamos conseguir levar esses jovens ao batismo. Então, por isso que agora, começando com os aventureiros, que nós temos agora também, aí temos os desbravadores, então vai incentivar esses jovens a entregarem suas vidas. Vocês têm visto lá em Oshkosh, milhares e milhares que foram batizados. Aí também no Brasil, durante os camporis, muitos também que foram batizados. Então, isso é muito importante, não somente de conseguirmos novos líderes, mas também conservá-los na igreja. E eu tenho notado que muitos que estão, por exemplo, ficam de 10 a 15 anos, eles depois se tornam também conselheiros. E de conselheiros podem mais tarde se tornar também líderes dos clubes de jogadores. Então, isso é muito, muito importante, em minha opinião. Muito bem, pastor. Pastor, nós temos uns slides, eu vou pedir a Rafa para colocar para a gente esses slides. E esses slides nós temos algumas fotos ao qual o senhor participou de alguns eventos, enfim, e nós iremos colocar essas fotos agora. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho com relação a essas fotos. Eu vou pedir a Rafa para colocar para a gente aí essas fotos, por favor. Estamos às ordens.
Esse aqui foi um dos maiores camporis que eu participei em 1973. Pastor Nino Buzzi está ali, ele é o departamental da Euro-Africa Division, ou divisão euro-africana. Então, esse é um campori que envolvia jovens da Áustria, da Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda. Não foi um campori, vamos dizer, nessa fase de 1973, fazia apenas 3 anos que eu estava lá. Ainda não existiam clubes, não existiam camporis onde você reunia 4, 5 mil, mas o mais importante deste campori foi um batismo de 60 jovens ao terminar o campori. Que bênção. Eu iniciava todas as manhãs com um comentário, com um pequeno devocional, e esses jovens foram aos poucos entregando suas vidas ao Senhor. Esse foi realmente inesquecível. Há um dos secretários da Associação Geral, vocês sabem que eu tenho traduzido para os brasileiros nos últimos 10 anos, durante o Concílio Anual, durante as associações gerais também, eu tenho sido tradutor oficial, e um desses que hoje trabalha na secretaria lá da Associação Geral, era um desses jovens que vocês estão vendo aqui. Essa jovem aqui do lado, por exemplo, eu fiz o batismo dela e também o seu casamento. Ela é filha do pastor Nino Búzios. Então, é impressionante de ver o carinho desses jovens e como eles respondem às mensagens. Já em 1973 foi um campori inesquecível. Muito aqui bem. Está uma visita ao Brasil, São Paulo. Eu estava de passagem dessa viagem que eu fiz pela África. Eu acho que eu mencionei para vocês que eu viajei por 2 meses na África. Sim. Não havia comunicação, não existia celular, eram só cartas que minha esposa e eu nos comunicávamos, não podia telefonar porque era uma... Então, depois de 2 meses, eu voltei porque eu terminei na África do Sul. Então, o pastor Assad Bechara me pediu que eu passasse para o Rio de Janeiro para fazer um pequeno mini congresso ali. Vocês sabem que meu sogro, o pastor Rabelo, morava ali também. Meus pais vieram de Santa Catarina, o pastor Rabelo estava lá. Então, foi uma visita, a primeira visita que eu fiz ao Brasil depois de voltar para os Estados Unidos como líder mundial dos bravadores. Que bacana. Vamos para a próxima foto. Olha que foto bacana aí. Essa aí, Angola, naturalmente, também. Sim. Essa foi interessante, porque a data é ali mais ou menos 1974, que vocês podem ver. Foi um dos maiores contrastes de temperatura que eu tive em minha vida. É mesmo? Eu saí de Washington debaixo de neve, abaixo de 0. E quando eu cheguei na Angola, estava mais de 40 graus. Vocês podem imaginar como foi difícil, mas graças a Deus ele sempre tem me dado muito boa saúde e eu pude estar com nossos irmãos ali, falar o nosso idioma, a nossa língua, na verdade, e na mesma coisa que fizemos através de viajar por toda aquela divisão, que é parte também da Euroáfrica naquele tempo. Sim. Moçambique, Angola, e ali se falava português. E eu tive o privilégio, então, de estar ali com eles, dirigindo curso de liderança, congressos de jovens, semanas de oração, e participar desse país onde é a minha língua, né? Um pouquinho, fala um pouquinho diferente, não é verdade? Verdade. É igual em Moçambique, quando nós estávamos falando, né, pastor? Essa questão aí, foi feita uma pergunta aqui, como que está o crescimento? O senhor sabe me informar para os nossos ouvintes, como está o crescimento dos bravadores na janela 1940? Olha, isso tem sido muito difícil. Deixa eu mencionar primeiro em lugar esse Campori do Sul do Pacífico, em 75. Vocês sabem que esse foi a minha primeira viagem à divisão vamos dizer assim, da Austrália, não é verdade? Australiana, que agora chama-se Sul do Pacífico. Tivemos um Campori espetacular, um calor incrível, um calor que vocês não podem nem imaginar. Os jovens que vieram da Nova Zelândia estavam desmaiando com calor. Então, quando você encontrava alguém, e mosquitos por toda parte. Então, quando se cumprimentava alguém, você chamava, dizia Maranata, né? E daí você, então, fazia assim com a mão para tirar os mosquitos que estavam ali. Bom, como resultado, esse Campori foi especialmente uma bênção maravilhosa, o número de jovens que se batizaram, as pessoas que dedicaram as suas vidas ao Senhor. E como resultado, isso é algo que muitas vezes ninguém sabe, como resultado desse Campori, 2 anos mais tarde, faleceu o líder dos jovens desbravadores naquela associação, naquela divisão, eu diria,
eles me convidaram para ser o líder de jovens dessa divisão da Austrália. Foi para mim um grande privilégio, mas o meu chefe diz, Léo, você vai ficar aqui. Eu estava somente há 5 anos lá nos Estados Unidos, como que eu ia mudar a minha família? Seria muito, muito difícil. Agora, voltando à pergunta, então, que vocês fizeram da Janela 1040. Janela 1040. Eu estou trabalhando com IDGO no Brasil, estou trabalhando com Gospel Outreach, que é um dos elementos mais, digamos, maravilhosos que nós temos em nossa igreja para levar o evangelho. São irmãos, são jovens nacionais que já conhecem a língua, conhecem a cultura, e imediatamente eles começam a trabalhar com as pessoas na Janela 1040. Vocês não têm ideia, nós temos pelo menos no momento 12 países onde temos comunicação nenhuma. Não existe uma pessoa nesses lugares. Então, o que tem acontecido, mesmo aí do Brasil, nós temos enviado irmãos, missionários, jovens que estão incentivando a obra nesse lugar. Quando se abriram as portas, depois do comunismo, quando vamos dizer, a Rússia, todos os países dessa parte ali do mundo, a Hungria, a Bulgária, enfim, todos os países que estavam debaixo do comunismo, a Alemanha. Então, em 1973, um pouquinho mais tarde, perdão, quando eu já era vice-presidente, o pastor Neil Wilson disse, Léo, por favor, vá até esses países para dar curso de liderança de jovens e liderança de desbravadores. Então, você veja, isso já foi na década dos 90, quando o comunismo desapareceu, se abriram as portas. Então, isso justamente o que precisa ser feito, a mesma coisa. Na Janela 1040, é o que estamos fazendo, não somente ganhando almas, levando a mensagem, mas eletrizando os jovens e os juvenis para que assumam posições de responsabilidade para criarem sociedades jovens, JAs, e criarem clubes de jogadores também. Muito bem, pastor. Vamos para a próxima foto? Ok. Bom, essa aqui é uma coisa memorável e inesquecível de minha vida. Eu tive o privilégio de estar naquela mesma época, como eu mencionei para vocês, 1973, foi minha primeira visita à divisão australiana, que agora chama-se Sul do Pacífico. Então, nós visitamos praticamente todos os lugares, a Nova Zelândia, a Austrália, e temos aquele Campori, como eu mencionei para vocês, ali em Arramundi, que se chama as Montanhas Azuis, The Blue Mountains, um lugar simplesmente espetacular. Então, depois desse Campori, eles me convidaram a visitar as ilhas. Então, eu estive em Bougainville, eu estive também em Onara, Papua Nova Guiné. Então, o líder de jovens para aquelas uniões não somente era líder de jovens, mas ele era um piloto. Então, ele me convidou para ir visitar essas ilhas do Pacífico. Então, nós começamos em Papua Nova Guiné, em Honiara, Port Moresby, que é a capital. E dali, então, tivemos que ir de avião para Emirau, que é uma ilha pequena, onde os aliados tinham suas armas, tinham seus tanques. Quando terminou a guerra, eles jogaram tudo isso no mar, porque não podiam trazer de volta para os Estados Unidos, ou levar de volta para os outros países, ou para a Austrália, o que seja. Como resultado, então, ele dizia assim, pastor Léo, você vai encontrar até balas no chão. Realmente encontrei. Eu tenho uma aqui guardada comigo que encontrei. Logo assim que comecei a olhar, achei uma bala. Bom, dali então, eu não pude ir de avião, porque era impossível ir de avião de Emirau até a ilha de Mussal, porque ali ia haver um Campori. Eu era para estar nesse Campori pela primeira vez, em 1975, com esses nossos irmãos dessa ilha de Mussal, que ficava, então, entre Emirau e Mussal. E, muito bem, então, a viagem não foi de avião, mas foi num barco. Um barco todo decorado, com muitos... Mas, olha, você precisa ver que coisa linda, tudo. Eu disse, por que esse barco assim está tão decorado? É porque nós tivemos o pastor Pearson aqui, presidente da Associação Geral, e por isso que ele está assim tão bonito. Oh, que beleza, eu disse. Que bom você seguir e acompanhar alguém depois que o pastor Wilson, ou o presidente, o Pearson, passa por aqui, engalanado, né, por tudo isso, com bandeiras para todo lado. Bom, chegando ao final desta foto, quando nós estamos chegando, então, à praia, justamente ali, eu notei que não estava escrito Camp Ransom, não estava escrito. Todos os bravadores estavam me esperando. Eu não sabia qual era a razão, na verdade. Então, o barco parou
eu estava com o meu uniforme, eles me carregaram, me tiraram do barco e me colocaram ali. Disse, olha, pastor Léo, agora o senhor tem que fazer um nó dos desbravadores. Muito bem, eu fiz o mais rápido e o mais fácil possível. Aí, então, no momento que eu fiz esse nó, e os jovens, havia assim, uma espécie de está completamente cerrado, fechado, né? Uma cortina, não sei lá como eles fizeram, né? Então, naquele momento, então, eles descerraram esta tora enorme e eu pude ver, na realidade, que ali estava o Camp Ransolan. Agora, Muito bem. esse clube, esse acampamento está lá ainda, nesse lugar. Eu tenho uma foto, procurei encontrar uma foto da ilha, que hoje não encontrei, mas uma ilha muito bonita. E ali nós tivemos um campori inesquecível em minha Que experiência bacana. até hoje. Agora, note o seguinte, uma história que eu conto para os desbravadores. Ali nesse lugar, há muitas palmeiras, muitos, assim, que tem os cocos, né? Então, estavam preparando uma cama para mim durante o campori. Eles disseram, por que vocês estão fazendo isso? Me colocando com um pedaço de paus, assim, uma mesa feita de madeira, de galhos. Minhas costas vão ficar doendo. Eu prefiro dormir no chão, prefiro dormir na areia. Não, pastor, de jeito nenhum. O senhor não pode ficar no chão, porque aqui nós temos um caranguejo, chama-se coconut crab, caranguejo do coconut, dos cocos. E ele é um dos maiores caranguejos do mundo. E se o senhor está com o pé de fora, ele vem, puf, te dá um dos dedos do seu pé. Eu falei, me faz uma cama bem alta, por favor. Bom, como resultado, daí então eu fiquei o tempo todo imaginando como é que era esse famoso caranguejo. Naquele lindo dia, naqueles acampamentos, aquela água linda, verdejante, maravilhosa, os jovens participando das atividades, cantando. Parecia que você estava no céu. Inclusive, é numa dessas ilhas como esta, que os irmãos levantam pela manhã, eles olham para cima, saem correndo para a praia e dizem, Senhor, será que é hoje o dia da tua vinda? Eu nunca me esqueci de tudo isso. Mas agora vem a história do caranguejo, né? Eu disse ao diretor de jovens, Kevin Silva, que inclusive é de origem portuguesa, eu disse, escuta, eu quero levar para os bravadores na América e no mundo uma foto desse caranguejo, desse coconut crab. Pois não, pastor, fique tranquilo que hoje à noite nós vamos agarrar um desses caranguejos. Ele não é um caranguejo que vive na água. Ele vive assim, faz assim um buraco debaixo da terra, como se fosse um ninho. Uma lama? É. Então, como resultado, eu aquela noite fui dormir, né, na minha tendinha. E depois, no meio da noite, ali pelas 3, 4 horas, eu vi assim, agarramos, we got him, nós agarramos um, aqui está. Que beleza, vou conseguir tirar uma foto desse caranguejo ali naquele lindo campori. Os jovens estavam exultantes. Quando foi de manhã, o líder e o presidente da União de Pastor Léo, estamos decepcionados. O caranguejo, nós amarramos ele com uma corda, e ele sabe o que ele fez? Ele cortou a corda e desapareceu, foi embora. Não conseguiu tirar a foto do caranguejo, pastor? Não consegui tirar a foto, mas eu comprei uma foto. Comigo até hoje. Precisamos ver essa foto. Está aí esse acampamento até hoje, que é o famoso acampamento Ransolan. O pastor Malcolm Allen, que foi também um dos substitutos, depois o pastor Skinner, pastor Hancock, vosso servo, pastor Mike Stevenson, depois veio o pastor Malcolm Allen, e depois o pastor... então, todos esses foram os que participaram. Bom, sim. Como resultado, então, alguém está querendo chamar aqui, mas eu não sei quem é, né? Então, graças a Deus, tudo isso, como eu falei, ajudou para que nós tivéssemos uma mentalidade. E ele, o pastor Malcolm Allen, ele tirou fotos. Ele tirou fotos assim, ele estava viajando de avião. Então, eu tenho fotos que eu espero uma hora dessa poder encontrar da ilha. É uma ilha muito linda, fantástica. Pastor, está naquele lugar. Pois não, diga. O pessoal aí de bermuda, é algo específico essa bermuda do uniforme deles, por conta do calor, alguma coisa, como por que a bermuda? É um estilo do povo inglês, e lá do povo da Escócia, compreende? Vocês sabem que eles foram colonizados. A Austrália é uma coisa muito interessante, que o povo da Austrália, não digo que eram bandidos, você sabe que eram muitos que estavam nas prisões na Inglaterra, eles... quando se abriram as oportunidades para essas ilhas do Pacífico e ali para a Austrália, Nova Zelândia, então eles nessas ilhas eles mandavam indivíduos que tinham cometido pequenos delitos,
pequenos roubos, né? Todo mundo, muita gente brinca, né? Mas eles trouxeram essa herança, né? Do povo lá da Escócia, da Inglaterra, né? E diga-se de passagem, quando eu estive lá também, eu estive numa ilha, não sei se vocês sabem, subindo um pouquinho para frente agora, em 1985, eu tive o privilégio de viajar com o quarteto da Voz da Profecia americano por um mês. Congressos por toda a divisão ali da Austrália. Fomos a muitos lugares e foi naquela época que a Cindy, que é aquela senhora que acusaram que tinha matado, a Lynn Chamberlain, disseram que ela tinha matado, sacrificado o seu bebê. E foi uma coisa impressionante a história da Lynn Chamberlain. E quando nós chegamos lá naquela ocasião, ela estava na cadeia. Teve até um baby na cadeia. Mas agora o que eu queria contar para vocês é que nesta viagem que eu fiz, eu tive o privilégio de fazer a oração de consagração do esposo dela, Michael Chamberlain, quando ele foi ordenado ao ministério. Então, foram uma experiência. Quando ela veio para os Estados Unidos de visita, ela infelizmente divorciou, e ela agora está casada novamente. Ela escreveu a sua história, uma biografia dela, um livro enorme que ela escreveu contando a história, e ela então pegou e autografou esse livro para mim, porque ela sabe que eu estava presente no dia da ordenação do seu marido. Infelizmente, eles se divorciaram, mas foi uma experiência também inovidável estar lá novamente, viajando por essa divisão, e em Perth, na Austrália, e mais tarde também como vice-presidente, houve uma comissão anual que foi realizada ali também naquele lugar. Ok, vamos para a próxima foto então, pastor? Aqui está outra, né? Isso. Isso aqui foi feito por eu não me lembro que tipo de Camporí que foi esse, mas aí foi um modelo dessa torre, né, lá na França. Torre Eiffel. Muito bonito, feito por um dos bravadores. Eu tenho a impressão que foi naquele mesmo Camporí que nós tivemos lá da Euro-Africana, em Villach, que é parte da Áustria. Vocês podem ver que eu estou bem jovem ali. Eu joguei vôlei com os jovens, também brincava de vôlei com eles, porque o vôlei sempre me ajudou muito no meu contato com os jovens. O pastor José Maria, Rodolfo Gorski, eu, Gerson Pires, pastor Ademar Quint. Uma turma boa, hein? Colegas de vôlei. E eu, então, quando eu visitava esses países, todos os camporistas eu jogava vôlei com eles e eles ficavam muito impressionados. Como que um diretor de jovens, um vice-presidente jogando vôlei conosco. Lá na nossa escola da Índia, né? Eu tive o privilégio de jogar com eles, jogar vôlei com eles. Então, isso para eles nunca esquecem. Então, é uma maneira de você ter um contato, mostrando que o líder não tem que se enquadrar, tem que partilhar das atividades dos jovens, né? E com isso... Ações como essa marcam, né, pastor? Não há dúvida, marcam os jovens, os líderes, que eles veem que você não é só um indivíduo que vem lá das alturas, mas é alguém que se mistura, né? Que está disposto a estar com os jovens, andar com eles e viajar com eles. Foi uma experiência maravilhosa. Essa foto, pastor, um grande amigo cedeu para a gente do acervo. Ele vai estar lançando agora, no dia 19, a Biblioteca do Desbravador. Então, é um site, né, que contém diversas informações sobre o Clube Desbravador, chama Biblioteca do Desbravador. Ele vai estar lançando esse site dia 19 agora, na próxima semana. Diga. Vamos para a próxima foto, pastor? Diga, pode virar, vamos ver. Por favor. Nossa, essa aqui então... Olha aí, pastor. Que foto, hein? Essa foto você não tem ideia. Nós tínhamos um irmão lá na Iguaçu que trabalhava como piloto de helicóptero, né? Sim. Justamente me deu a oportunidade, uma coisa inovidável para mim, graças a Deus, que depois, no fim do Camporí, ele me levou assim para ver a Foz do Iguaçu de cima, né? Dos céus, rodando ali por toda aquela... Que privilégio, hein? E vocês sabem que eu conheço as 3 maiores cachoeiras do mundo. De Vitória, que é a mais alta do mundo, mas não é a maior. A segunda, a Iguaçu, que é a maior do mundo em tamanho. E a terceira, que é o Niágara, entende? Em altura é Vitória, depois Iguaçu e depois Niágara. Mas a Iguaçu é a maior do mundo. Então, eu tive o privilégio de voar por cima de tudo isso. E esse mesmo irmão, então, que nos levou, tanto ao pastor Mike Stevenson como eu, nós baixamos ali no Camporí, o primeiro Camporí da divisão sul-americana,
descemos de helicóptero. Os jovens nunca esqueceram isso, até hoje. Qual foi a sensação, pastor? Eu nunca me esqueço essa. Qual foi a sensação descer do helicóptero, ver ali aquela quantidade de desbravadores esperando, ansioso o helicóptero, enfim, como que foi o sentimento? Qual o sentimento que o senhor sentiu nesse momento? Um sentimento efusivo, alegria, como eu nunca senti na minha vida. Assim como os jovens se entusiasmaram, eu também me entusiasmei de ver e sentir o entusiasmo, não somente do desbravador, mas dos meus jovens, da minha terra, da minha divisão, você entende? Então, isso gravou, assim, minha vida para todo sempre, compreende? De ver aquela multidão de jovens e descer assim com aqueles helicópteros. Nós só sentimos que naquela ocasião o pastor Mike Stevens ficou um pouco doente na hora do batismo e nós não sabíamos qual era a razão, ele estava com pedra nos rins, sabe? Então, na hora do batismo, teve que sair correndo, mas, infelizmente, mais tarde, em 1992, ele faleceu. Eu fui a última pessoa que o visitei no hospital depois do seu falecimento. Mas ele foi também um grande líder dos desbravadores. Sem dúvida. Viajamos em Camporis, na divisão lá do norte da... foi departamental, ele saiu em 75 a 80, ele foi para a divisão transeuropeia, que era a Noruega, a Inglaterra, a Holanda, então ali ele foi departamental, e quando eu assumi o departamento, eu pensei, aí está a pessoa ideal para ser o quarto líder, porque ele tinha 4 filhos na idade de desbravadores, era jovem, e foi realmente uma grande bênção a sua atuação e a sua liderança também como diretor mundial dos desbravadores. Muito bem, pastor. Vamos para a próxima foto, pastor. Ainda tem mais? Que beleza! Temos foto, pastor. Essa aqui, olha só. Bom, aqui, você sabe que muitas vezes o povo pensa que quando você vai assim um país, que você, vamos dizer, pensam que é turismo, né? Você está viajando. Mas como eu contei para vocês quando eu estive na África, era curso de liderança de manhã, depois à tarde, então, tínhamos que fazer mais semanas de oração com os jovens à noite e congresso no fim de semana. Então, eu saí exaustivo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eles pensavam que eu estava muito magro, que eu estava exausto. E o que aconteceu aqui quando eu estive também em Nagoya? Vocês sabem que eu estive no Japão e não tive a oportunidade de conhecer Tóquio naquela ocasião, porque me levaram de um lugar para outro, e correndo para cá e para lá. Mas o que eu me lembro muito bem desse curso em Nagoya de nossos irmãos é que eles me ensinaram como comer com palito. Oh. Aí, então, vocês não têm ideia, me ensinaram. Finalmente, eu consegui, com 2 palitos, pegar uma azeitona. Mas olha, foi um sucesso. Sucesso, hein? Mas o carinho desses nossos irmãos... E vocês sabem que nós temos muitos japoneses no Brasil. Sim. Então, houve essa comunicação, que eles sabem, e quantos japoneses residem no Brasil, que muitos voltaram, inclusive, para o Japão e estão lá agora, né? Mas foi um curso de liderança que foi realizado nesse lugar. Dali eu peguei o que eles chamam de Bullet Train, que é um dos trens mais velozes do mundo. E de longe, assim, eu vi Tóquio, e foi só o que eu vi. Não consegui entrar na cidade. Mas mais tarde, como vice-presidente, aí então eu fui convidado a participar das mesas da União da Japão. E daí então eles me levaram para conhecer Tóquio. Fiquei conhecendo a nossa igreja lá. Mas, para vocês terem uma ideia, que não é só turismo, é trabalho, né? Sim, sim, com certeza. O departamental, eles tiram o sangue mesmo. Trabalho árduo, né? Árduo, mas agradável e maravilhoso, entende? Que bom. Eu tenho esperança, vamos dizer, tenho muita esperança de um dia poder voltar a esses países, mas eu tive o privilégio, vou mencionar para vocês isso, louvando ao nosso Deus, que o privilégio de estar na Associação Geral por 33 anos, 10 como líder dos gravadores, 5 como associado da secretaria, porque tinha sido diretor de jovens, então eles queriam que eu visitasse os colégios, as universidades, promovendo o campo missionário. Então, eu ia a Loma Linda, a Potomac, aqui, as universidades que nós temos, e fazia um stand, e ali, então, eu incentivava os jovens ao trabalho missionário. Porque depois bacana. O jovem vai ao campo missionário, quando ele volta, ele não é mais o mesmo, entende? Então, isso foi muito importante para mim.
E depois, então, eu tive o privilégio de ser vice-presidente por 13 anos, um total de 33 anos ali na Associação Geral. Trinta e três anos de bênção. É uma espécie de um recorde que até agora ninguém fez, no mesmo lugar, 33 anos. E o Que privilégio, maravilha. e louvo a Deus, e digo isso de agradecimento a Ele pelo privilégio que eu tive de viajar, de conhecer o mundo, e a dizer a vocês que eu conheci mais ou menos 150 países, todos os estados da América, todas as províncias do Canadá, e da América do Sul, apenas um país que eu não consegui visitar. O único estado do Brasil que eu não conheço é o Piauí. Até hoje eu sinto. Olha só. Mas então, vocês podem sentir a alegria, o privilégio que eu tive de viajar pelo mundo inteiro, conhecer a nossa igreja, conhecer Que o nosso bacana. entusiasmar o nosso povo. E a minha mensagem foi, Wilson, sempre esta: desde o Congresso de 1970, ali em Curitiba, amar, anunciar, apressar e aguardar Maranata, de pregar ao nosso povo. Eles já me consideravam de pastor Maranata, porque eles sabem que essa é a minha mensagem, né? O preparo que nós devemos ter, principalmente no mundo em que vivemos hoje. Nunca vi uma coisa tão tumultuosa. Eu estava vendo as notícias agora, está queimando a Califórnia, está a revolução, a fogos, a problemas em todo o mundo. Então, nós devemos estar preparados para receber a Cristo, nosso Salvador, e por isso que a minha saudação tem sido sempre essa: Maranata, o Senhor logo vem. E temos que preparar a nossa igreja para o encontro com o nosso mestre, o maior desbravador do mundo, que deixou tudo para vir aqui à nossa terra. Isso eu queria mencionar para vocês no início. Hoje está fazendo 19 anos que as torres de Nova York foram destruídas. Nós estamos numa comissão do EDCOM, Admissão Administrativa, pastor Paulson, presidente da Associação Geral, ali no ano 2001, 19 anos atrás. Sim. Hoje, esta data. Aí, então, o que ocorreu foi o seguinte: o EDCOM começa às 9 horas toda semana. Eram reuniões preparativas para o Concílio Mundial, o Concílio Anual que nós chamamos lá. Então, em primeiro lugar, você tem reuniões com os departamentos, reuniões com as entidades como Andrews, Christian Record, entende? Depois, então, reuniões com os presidentes e oficiais, e daí começa, então, o Concílio Anual. Bom, mais ou menos ali, vocês sabem muito bem o que aconteceu, até eu acho que eu marquei aqui a hora. Aí, mais ou menos, poucos minutos antes, foi o primeiro avião que tocou, né? Que bateu numa das torres. Sim. 9-2. Aí o diretor, que agora é o pastor William Costa Júnior, de comunicações, naquele tempo era o pastor Ray Dombrowski. Ele entrou e disse: houve um acidente na torre. Houve um acidente na torre. Logo que bateu o segundo avião, aí eles viram que era realmente terrorismo. E, bom, vocês sabem, as duas torres caíram. Um sobrinho meu estava em casa, eu chamei minha esposa: abre a televisão, liga a televisão, você vê o que aconteceu. Aí, de repente, bateram também ali num dos edifícios ali do Departamento da América, na verdade, e daí depois também lá na Pensilvânia. Bom, foram 4, né? 4 problemas que tivemos ali naquela ocasião. Como resultado de tudo isso, vocês sabem o que aconteceu, né? Mais de 1.500 pessoas pereceram. O Pentágono, que eu queria mencionar. O terceiro foi o Pentágono, depois, então, a Pensilvânia. Meu filho foi lá ver o que tinha acontecido no Pentágono. Bom, aí, então, agora vem a parte que eu quero mencionar para vocês. Logo depois disso, vieram as reuniões com os diretores de campo, dos presidentes de divisões. Então, nós fizemos o Concílio Mundial mais curto na história da igreja. Ele começou na quarta-feira à noite, se não estou enganado. Aí ele pegou o pastor Paulson abriu. Na quinta-feira eu abri o concílio e o pastor Paulson pediu que eu fizesse um devocional, que eu tenho uma cópia até hoje: Lugares Vazios, Empty Places. Eu mencionei naquela ocasião que lá naquelas torres havia lugares vazios onde estavam aquelas torres. Assim também no céu, Jesus deixou tudo por nós. Havia um lugar vazio lá. Ele baixou esta terra. Depois eu disse lugares vazios também. Um dia, na sepultura, quando ele surgiu, a sepultura ficou vazia, porque ele ressurgiu para nos dar a vida eterna. E depois, lugar vazio, naturalmente, nas sepulturas, quando nós um dia fomos ressuscitados. Amém, então, pastor. Foi assim, em geral,
o devocional é de meia hora, pelo menos. Foi um devocional de apenas 15 minutos. Que é um resultado, esse devocional depois foi impresso, e eu tenho a cópia aqui comigo, na revista adventista, que é a Review and Hell. Então, como é que eu podia esquecer, nesse dia de hoje, o que aconteceu naquela ocasião? Como que Deus dirigiu, e como que nós sabemos que um dia ele irá voltar em glória e majestade. Ele deixou tudo vazio lá por nós, mas agora ele assumiu. E um dia essas sepulturas aqui serão vazias, porque nós vamos ascender aos céus e estar com o nosso Salvador por toda a eternidade. Amém, pastor. Pastor, nós sabemos de tantos desafios, de tantas lutas, né, tantas vitórias alcançadas, né, por todos os pioneiros, né. Hoje, nós, líderes de clubes desbravadores, o líder que está nos ouvindo agora, o desbravador que está nos ouvindo agora, eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem. Qual a mensagem que o senhor daria para todos os líderes que estão nos ouvindo, para todos os desbravadores que estão nos ouvindo agora nesse momento? Bom, vocês sabem que, como eu mencionei para vocês, o meu tema favorito é Maranata. Então, naquele congresso, eu pedi ao pastor Wayne Hooper, por 1970, que ele fizesse uma música para nós. Ele compôs uma música intitulada Maranata, que eu não sei se vocês sabem, nós temos no livro americano aqui dos jovens, o hino dos jovens, né? Então eu pedi a ele que, por favor, pusesse 4 letras. Amar, 4 palavras eu diria: amar, anunciar, apressar e aguardar Maranata. Então a irmã Ruth Guimarães traduziu, né? To love, to announce, to hasten and to wait for Jesus to come. Ela traduziu essas 4: amar, anunciar, apressar e aguardar. Então meu desafio é esse para cada um de nós. Mas eu vou usar só apenas uma, a primeira para começar. Amar a volta de Cristo. Paulo era como se fosse para ele assim uma saudação. Ele termina a sua epístola aos Coríntios dizendo que Cristo vai voltar para aqueles que amam a sua vida. Então nós temos que incentivar os nossos jovens a amarem a sua igreja, amarem o Clube de Desbravadores, amar o próximo, mas acima de tudo, amar os seus pais, naturalmente, amar a igreja, os pais, professores, pastor, mas acima de tudo, amar a volta de Cristo. Que Cristo vai voltar, não é esse amor que nós escutamos hoje, né? Esse amor egocêntrico, né? É um amor, não é um amor, é um amor HP, que nós falamos, né? Filéu quer dizer o amor da amizade, entende? Eros é o amor do sexo, é esse amor HP, que significa o amor puro e verdadeiro. Então, a mensagem que eu quero dizer aos jovens é que, naquela época, ele não somente diz que Cristo irá para aqueles que amam a sua vinda, mas é uma mensagem que ele dá também, porque Demas, o associado dele, veja só, me abandonou e foi embora para Tessalônica. Então, ele se entusiasmou, quem sabe, pelas coisas passageiras, materiais daquele tempo, as carruagens, quem sabe, dos romanos, as mobílias dos romanos. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele abandonou Paulo. Ele é associado. Eu fui pastor associado, diretor associado do pastor Hancock, que grande privilégio. Fui um vice-presidente associado do pastor Paulson. Imagine ser associado do grande apóstolo Paulo. Ele abandona Paulo no momento de grande crise na vida desse vanguardeiro do passado, da igreja, o grande apóstolo Paulo. E por isso que ele diz, então, um conselho que dá, um desafio, um repto que ele dá a todos nós, que Cristo vai voltar àqueles que amam a sua vida. Quando você ama alguém, você se sacrifica por aquela pessoa. Você se sacrifica pelo seu país, você se sacrifica pela igreja, se sacrifica por tudo, pelos jovens. Aqueles que líderes bravadores são aqueles que mais se sacrificam. Então, por quê? Porque eles amam os juvenis. Querem ver esses jovens juvenis um dia servindo a igreja. Então, para mim, esse é o sine qua non, uma coisa principal de nós ensinarmos os jovens para que estejam totalmente dedicados a Cristo e servi-lo aqui nesta terra. Amém, pastor. Que bela mensagem. Amém. Que essa história sirva de motivação para cada um de nós, né? Amém. Para conquistarmos almas, para nos empenharmos na missão, para alcançarmos as crianças e cumprirmos o objetivo, né? Salvar do pecado e guiar no serviço.
Você viu, por exemplo, quantos se batizaram em Oshkosh nessa última vez? Quantos que se batizaram em Barretos, em janeiro? Eu tenho dito ao mundo inteiro que o maior Campuri da história não foi o de Oshkosh, foi o de Barretos, porque tiveram que fazer 2 Campuris. Foram 100 mil desbravadores. Então, isso ficou na história. E que Deus abençoe os nossos irmãos e orem por nós. Eu agora vou completar 87 anos em dezembro. Tem sido uma grande alegria para mim servir. E eu espero que uma graça de Deus continue me dando saúde, a minha e minha esposa, e que sejam certos que nós oramos por vocês, sempre, todos os dias. Esse plano que vocês têm de contar a história é um plano que vai incentivar os outros e formar novos líderes, porque Isso um dia mesmo. vocês terão que passar também para eles, né? E isso é Isso importante mesmo. para cada um de nós. Isso mesmo. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Obrigado. Né? Que Deus continue abençoando a sua família. Né? Que Deus continue ao seu lado, pastor. É muito agradável conversar com o senhor. Poderíamos passar horas. Posso fazer uma oração com vocês, então, para terminar? Por favor, antes da oração, pastor, eu gostaria só de mostrar uma camiseta. Essa camiseta foi o Christian, lá, Crisan, com essa camiseta em comemoração aos 70 anos do Clube Desbravadores. Que maravilha, olha só. Olha aí, ó. Olha que emblema bacana, pastor, em comemoração aos 70 anos. Eu estou esperando uma, não sei, né? Uma camisa, não sei. Quem sabe, né, pastor? Pode apareça algum dia por aí, viu? Eu tô cansado de usar só essa coisa vermelha aqui, né, rapaz? Mas eu conversei hoje com o pastor Gary Blanchard, o diretor de jovens atual. Ele está muito entusiasmado e diz que o pastor Paco é que vai falar nesse encontro agora que vocês vão ter dia 19, se Deus quiser. Muito bem. Parabéns a esse líder que formou esse 70 anos, já pensou? 70 anos. E nós vamos sortear uma camiseta dessa, pastor. Né? Então, todos os comentários, quem comentou aí na nossa série, nesse capítulo, nesse episódio hoje, vai estar concorrendo a uma camiseta dessa, vai receber lá na sua casa. Então, nós iremos aqui proceder um sorteio, tá? E iremos informar, então, lá no nosso Instagram, quem vai receber essa camiseta diretamente lá na casa dele, tá bom? Pastor, faça uma oração, pastor, que Deus abençoe, meu amigo. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar com vocês. A minha saudação, Maranata, porque o Senhor logo vem. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, que alegria estarmos em Tua santa e augusta presença, Senhor. Nós te agradecemos especialmente pelas bênçãos que Tu nos prodigaliza a cada dia da nossa vida, a paz, a saúde, e especialmente por esse grande ministério jovem, do JA, desbravadores, aventureiros, que está preparando essa querida juventude para o encontro contigo, o nosso líder mundial. Ó do Pai, que possamos estar realmente conscientizados, comprometidos, entusiasmados, Senhor, para levar esta mensagem não somente a cada juvenil, a cada jovem de Tua igreja, mas prepará-los também para te servir aqui nesta terra. Ó Senhor, eu lembro, por exemplo, neste momento, o pastor Odair Fonseca, que foi membro do Clube de Curitiba, e hoje ele é um dos líderes da tua igreja. E assim podemos mencionar dezenas, centenas de pastores, líderes de nossa igreja, que hoje estão ministrando ao teu povo em todo o mundo. Abençoa esses nossos irmãos e líderes de São Paulo, que essa mensagem possa se espalhar, ser difundida em todo o mundo, e que um dia Cristo possa voltar em glória e majestade. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Dá-nos a tua presença em nossas vidas, que realmente possamos amar, anunciar, apressar e aguardar a tua vinda. É a oração que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido. Nós estamos aqui no Brasil às ordens. Vamos tomar um chá juntos, em breve, quem sabe. Olha, rapaz, eu tenho muito mais outras histórias, mas vou deixar para a próxima aí para vocês. Vamos fazer uma série só com o senhor, viu, pastor? Um grande abraço, meu amigo. Você que está aí em casa, que Deus abençoe. Continue habitando no seu lar, no seu clube de desbravadores, no seu ministério. Um grande abraço. Feliz sábado. Maranata! Maranata, o Senhor logo vem. Amém.